aí galerinha, tudo bem? Bem-vindos ao canal Quimicolor. Aqui você vai aprender química de um jeito muito prático, rapidinho, ok? Hoje a gente vai fazer a segunda parte de cálculo estequiométrico. Para quem não sabe, tem um vídeo no canal falando de cálculo estequiométrico, o comecinho. Hoje eu vou colocar algumas coisinhas a mais assim para dificultar, ok? Então vamos lá? Bora lá começar? Então vamos começar aqui a nossa segunda parte, tá? Eu peguei um exercício da PUC daqui de São Paulo. Então vamos ler o enunciado. Eu vou deixar o enunciado lá embaixo, tá? Eu não sei como é que chama aquele negócio de baixo. Como que é, Júlia? Que fica nos descritivos lá? Descrição, né? Descrição? Então tá, volta. Eu vou deixar o enunciado lá embaixo na descrição, tá bom? Para vocês acompanharem, porque depois eu vou ter que apagar. Então vamos ler. Em uma reação entre o ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, foram misturados 125 gramas de ácido e 130 gramas de base, hidróxido de sódio. Segue a equação não balanceada. Bom, quando a gente vê um enunciado assim, primeira coisa que a gente vai fazer é circular o que ele deu, principalmente em relação a números. Então, reagiram 122,5 gramas de ácido e 130 gramas de base. Equação não balanceada. Então, vamos balancear a equação. Vamos lembrar que a equação é uma receita. Se eu não coloco o número de xícaras de farinha de trigo que vai num pão, o tanto de ovos, vai dar tudo errado, né? Então, vamos lá. Nessa equação que eu tenho de neutralização entre ácido e base dando sal e água, a gente começa a balancear pelos metais. No caso aqui, o metal que eu tenho é o sódio. No produto eu tenho 2 sódios e aqui eu tenho 1, coloco um 2ão aqui. Pronto, metal foi balanceado. O ametal que eu tenho é o S, o enxofre. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Tá ok. Agora, penúltimo lugar sempre é o hidrogênio e o ultimão é o oxigênio. Então eu tenho 2 hidrogênios aqui. Aqui eu tenho hidrogênio, eu tenho 2 na frente, então eu tenho 4. 2 mais 2, 4. E aqui eu tenho 2. Então aqui eu vou ter que colocar um número que vezes 2 dê 4, que no caso é 2. Se você quiser saber sobre balanceamento, tem um vídeo também no canal de balanceamento. Eu explico mais detalhado e com mais exemplos. Bom, agora vamos ver o oxigênio. Se o oxigênio estiver errado, tá tudo errado. Começa, apaga e começa de novo. 4 oxigênios mais 2, 6. 4 oxigênios mais 2, 6. Nossa, a gente acertou, hein? Muito bem, agora a pergunta. Qual é o reagente limitante? Bom, então depois que a gente balanceou a equação, vamos ver qual é a pergunta. Qual o reagente limitante a massa de NaOH, que é o hidróxido de sódio, consumida? Reagente limitante. Então nós temos aquela história de reagente limitante e reagente em excesso. Então olha só. Temos 2 reagentes, o ácido e a base. Eles puseram 122,5 gramas de ácido e 130 de base. Poxa, será que eles colocaram na quantidade certa, de acordo com a estequiometria da reação? Bom, se ele está perguntando qual reagente limitante, é porque tem algum excesso. E nós vamos ter que descobrir, ok? Então, vou apagar a lousa, vou colocar a equação de novo e vamos fazer os cálculos. Bom, então vamos lá. Repassei a equação, só lembrando que esse aqui é uma solução aquosa, porque está tudo dissolvido em água, senão não ocorreria reação. E a água ali, aquele L é estado líquido, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir a massa da nossa receita. Ele está relacionando o ácido com a base. Primeiro eu tenho que descobrir os dados, a massa de cada um. Para isso nós temos as massas atômicas ali. Então vamos calcular. Se o hidrogênio vale 1, eu tenho 2 aqui.
mais 32 do enxofre, mais 16, que é o oxigênio, vezes 4, 64, vai dar 98. Então, nesta equação, a gente usou 98 gramas de ácido sulfúrico. Lembrando só, quando não tem nada, é 1, tá, gente? Bom, e quanto nós usamos de base? Bom, o Na, vamos fazer primeiro do NaOH, depois o que der a gente multiplica por 2, tá? Então, o Na é 23, o oxigênio 16 e o hidrogênio 1. Isso aqui dá 40, vezes 2, 80. Essa é a massa correta, é mais ou menos assim. Ah, tem que usar 3 xícaras de farinha de trigo e 1 de chocolate. Essa é a quantidade. Se alguém chegar lá e jogar 5 xícaras de farinha de trigo e 2 de chocolate, a gente tem que seguir a receita, não pode ser a olho, senão não vai dar certo, ok? Então vamos ver. Eles colocaram 122,5 gramas de ácido e 130 de base. Tá, só que eu não sei se isso aqui tá certo. Nós vamos ter que conferir. A primeira coisa que eu faço, gente, na hora que eu coloco isso para conferir, eu relaciono assim, ó. Aqui 98, aqui 80, ok. Tem que ter uma massa maior de ácido em relação à base. Então, se eu usar 130 de base, eu tenho que usar muito mais de ácido, né? Ó, se eu tirar daqui pela proporção, sabemos que aqui tem que ser mais que aqui. Se aqui tem 130, aqui vai ter que ser mais de 130. Eu tenho mais de 130? Não. Eu tenho 122. Então, ele vai limitar o uso do hidróxido de sódio. Por quê? Não dá. Se ele vai limitar o uso do hidróxido de sódio, então a gente diz que esse aqui está em excesso. E aí eu vou descobrir quanto deveria ser. Então eu monto, então esse aqui tá ok. Eu vou montar a regrinha de 3, 98 gramas de ácido para 80 de base. Se eu usar 122,5 gramas de ácido, eu tenho X de base. Regrinha de 3, 98x, 122,5 vezes 80. Então, a gente vai ter aqui, fazendo a continha, 122,5 vezes 80 dividido por 98, vai dar 100 gramas de NaOH. Essa é a quantidade que nós deveríamos ter de hidróxido de sódio. Bom, aí a pergunta no enunciado é: quem é o reagente limitante? Bom, reagente limitante, vamos escrever aqui. Reagente limitante é o ácido sulfúrico. Limitante é o H2SO4. E qual a massa de NaOH necessária? 100 gramas de NaOH. Prontinho, esse aqui está resolvido. Vamos fazer um outro que tem rendimento e pureza? Então, bora lá. Então, o segundo exercício. Nós temos aqui uma questão do Mackenzie, de 2018. Diz assim: o manganês utilizado na indústria siderúrgica na fabricação de ferroligas é obtido em um processo cujo rendimento global apresenta 60%. Mega importante anotar isso de rendimento, ó. Rendimento 60%. Ou seja, tudo que a gente calcular no final, o resultado que der, nós vamos pegar só 60%, tá? É que o rendimento não foi de 100. No qual a pirolusita, que é o MnO2, com pureza de 43%. Ah, então eles pegam um minério que não é 100% puro, tá? Então, outra questão.
ela é tratada com carvão coque e ar atmosférico, formando monóxido de manganês. Em uma segunda etapa, então tem duas equações. O manganês contido no monóxido continua sendo reduzido, formando por fim o manganês metálico, de acordo com as equações. Então vamos lá olhar as equações e vamos transferir para a próxima lousa esse rendimento de 60% e a pureza de 43,5%. Vamos lá. Então aqui estão as equações. Esse processo ocorre em duas etapas e aí a pergunta é: pensei que tivesse caído o microfone. Qual a massa de manganês formada a partir de 8 toneladas de pirolusita? Foram dadas as massas atômicas do manganês e do oxigênio. Eu anotei aqui em vermelho os dados que a gente pegou do enunciado, que esse processo tem 60% de rendimento e 43,5% de pureza. Bom, como ocorre em duas etapas, a gente tem que identificar de quem o exercício está falando. Ele disse lá no começo do enunciado que pirolusita é isso aqui e partiu de 8 toneladas de pirolusita, tá aqui, massa. E ele quer saber a massa de manganês formado. Ele disse no enunciado que o objetivo era chegar no manganês metálico, que é esse. Ele quer saber a massa. Como nós temos duas equações, gente, a gente poderia fazer esse processo com duas regras de 3 ou direto. Duas regras de 3 eu teria que relacionar a pirolusita com esta substância. Por que com esta? Porque é essa que está sendo utilizada aqui novamente, tá? Então eu poderia relacionar essa com essa. E aí, de novo, uma outra regra de 3. Ou a gente pode fazer assim. Como nós temos em comum essas duas, eu posso cancelar essas duas e ficar só com as duas que nos interessam, que o resto não me importa. Então, o que eu faço? Nesta reação, foi formado 1 mol de MnO. E aqui foram utilizados 2 mols de MnO. Então eu posso multiplicar a equação de cima por 2 ou dividir a equação de baixo por 2. Eu prefiro dividir a equação de baixo por 2, que fica mais fácil. Então quando eu divido os coeficientes por 2, aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar meio. Ah, mas Vânia, vai ficar meio. Nós vamos trabalhar com meio? Não, porque nós não vamos utilizar o carbono. Então nem me importa. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar meio. Pronto. Aí como aqui tem 1, eu corto. Então nós só vamos utilizar o MnO2 formando o Mn sólido. Acabou. É isso. Aí nós temos que calcular a massa do óxido de manganês, que é a pirolusita, nós temos que somar aqui, né? Então vai ficar 55 mais 2 vezes 16, 32, que vai dar 87. E aqui só 55. Então eu venho aqui embaixo e pego uma caneta que caiu. Então vamos pegar uma caneta aqui. Eu volto, então eu vou colocar aqui, ó, 87 gramas está para 55. Ah, mas Vânia tem 43,5% de pureza, eu não tenho que tirar daqui? Não, eu vou tirar do minério de 8 toneladas. Vamos lembrar o seguinte, que isso aqui tá na equação, é uma receita, tiramos a massa da tabela. Agora, esse 8 toneladas é um minério que foi retirado da natureza. Ele não é 100% puro, ele é 43,5% de pureza. Eu explico para os meus alunos assim, ó, que quando a gente vai para uma baladinha, a gente toma banho, fica limpinho, não usa roupa suja, não é assim? A gente se limpa. Ninguém vai sujo para uma baladinha, né? Então a gente tira a pureza antes da reação. E no final da noite, a gente conversa com as amigas, né? Tipo, nossa, como é que foi a noite, né? A gente descobre se rendeu ou não. Então o rendimento é no final, ok? Então vamos lá, essas 8 toneladas elas estão sujas, então vamos calcular a massa correta
Então eu faço assim, lembrando o seguinte, que nós não podemos trabalhar com toneladas, né? A gente trabalha com gramas. Então eu já transformo aqui, fica 8 vezes 10 a sexta gramas, porque uma tonelada tem 10 a sexta gramas. Então eu coloco 8 vezes 10 a sexta gramas está para 100%. 43,5% X. Claro, cada um vai fazer do jeito que preferir. Bom, então aqui vai dar 3,48 vezes 10 a sexta gramas. Essa é a massa de MnO2 que tem no minério que foi retirado. Então eu coloco aqui 3,48 vezes 10 a sexta gramas X de manganês. Então aqui vai dar 2,2 vezes 10 a sexta gramas de manganês. Só que essa reação não tem 100% de pureza. Ela tem 60%, aliás, não tem 100% de rendimento, ela tem 60% de rendimento. A pureza a gente já tirou antes de reagir. Agora nós vamos calcular o rendimento, ok? 2,2 vezes 10 a sexta gramas está para 100%. 60% X. 1,32 vezes 10 a sexta gramas de manganês. Pronto, essa é a resposta. Como é um teste, deixa eu dar uma olhada aqui qual seria a alternativa. Seria a letra D de dado. Ai, gente, vocês não sabem. Tem como resposta a letra C, essa massa aqui, ó. Por quê? Porque os distratores num teste, eles são inteligentes, eles vão colocar o que vocês podem errar. Então, prestem atenção. Bom, depois disso, vocês precisam fazer os exercícios. Fazendo o exercício que a gente treina. Vê alguém fazendo, a gente só... Ah, tá, entendi. Tem que fazer, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Treinem bastante, porque cálculo estequiométrico é mega importante, ok? Ó, um beijo. Tchau, até o próximo vídeo. E aí, gente, se vocês tiverem algum assunto que tem interesse, dúvidas, queiram aprender, escrevam ali nos comentários que assunto vocês querem que a gente trate aqui, ok? Que eu vou fazer a aula com o maior carinho, tá? Beijo!